Bem-vindos a mais um episódio do Entre Peles. O meu nome é Sofia Borges, sou médica dermatologista e hoje vou-vos falar talvez de uma curiosidade que não sei se será de conhecimento de muitos. Mas sabiam que a pele, o nosso maior órgão, tem exatamente a mesma origem embrionária? Ou seja, quando nós nos formamos, somos um feto, nos formamos a nível do embrião das nossas mães, que o nosso sistema nervoso, seja ele central como periférico. Pois é, estes dois órgãos partem da mesma estrutura embrionária, a ectoderme. E é isso que faz com que eles partilhem muitas características. Quando falamos que as doenças de pele têm um impacto na nossa mente e a nossa mente tem um impacto na nossa pele, vai muito além só da questão da autoestima. É mesmo uma questão neuroquímica. Há receptores que fazem parte destes dois órgãos. Mas, para explorar um bocadinho mais este assunto, relação cérebro e pele, ninguém melhor do que uma psiquiatra. E é a Catarina que eu tenho comigo, Catarina Cota, médica Olá. psiquiatra. Obrigada, Catarina, por O estares gosto é aqui todo um meu, bocadinho. como é óbvio. Fala-me aqui um bocadinho, explica-nos como é que funciona este sistema pele, cérebro e imunológico. A pele e o cérebro. O cérebro produz comportamentos, produz pensamentos, produz sentimentos e às vezes nós esquecemos um bocadinho, mas estes produtos do cérebro são, no fundo, têm a função, digamos assim, de aumentar a nossa sobrevivência e de nos adaptar ao meio. E, portanto, o cérebro está em extrema proximidade com órgãos, porque a pele é um órgão, o maior, está em extrema proximidade com órgãos que contactem com o meio interno e o meio externo e que recolham aferências, não é? Que recolham informação para poder adaptar o comportamento. E é neste contexto que há uma série de vias verdes particulares, particularmente entre a pele e o cérebro. Como tu disseste, eles partilham a mesma origem embriológica e a pele é muito ricamente povoada por neurónios, neurotransmissores, receptores neurotransmissores, os mesmos que temos no cérebro. E que capta. Exatamente, e capta e responde ao cérebro e o cérebro responde à pele. O sistema imunológico é mais uma das vias verdes que há entre o cérebro e a pele e que assume, nós chamamos muito o sistema imunitário, por causa das infecções, mas o sistema imunitário é no fundo um sistema de informação e de criação de uma série de respostas, é muito mais que um sistema de responder a infecções. É um sistema de stress também e é uma destas vias verdes importantes entre o cérebro e entre a pele. E em relação a essas vias verdes, ou seja, esta capacidade que a pele tem de reconhecer estímulos externos para ajudar os nossos próprios órgãos internos, como o cérebro, a responder internamente a esses próprios estímulos, há quem defenda que a pele é um sexto sentido e que eventualmente... Sem qualquer dúvida. E que eventualmente, isso ouvi recentemente e que achei bastante interessante, que um robô nunca poderia virar um ser humano porque não tem pele. Há algum sentido nesta afirmação? Eu acho que pode ser que daqui a 20 mil anos eu esteja arrependida de estar a fazer esta afirmação, mas de facto, para alguém que saiba de neurociências é complicado compreender algumas afirmações que algumas pessoas da tecnologia e da inteligência artificial fazem, porque o cérebro é uma máquina de computação muito perfeita, mas que se baseia numa série de informações como as emoções, como aquilo como as aferências, a informação que vem da pele, do intestino, para tomar decisões e para tomá-las rapidamente. Aliás, voltando também à outra parte da pergunta de ser um sexto sentido, é um sexto sentido. Hoje em dia as teorias da consciência das emoções, como popularizadas como o neurocientista António Damasio, que por acaso é português, valorizam muito o componente do feedback interoceptivo dos órgãos, até na tomada de decisões. Fala-se muito em gut feelings. Podemos falar também em skin feelings. Há uma zona do cérebro, que é a ínsula, que recebe estas aferências periféricas e que é muito importante na tomada de decisões intuitivas
que não necessitem, sem muita computação. Decisões que a decisão intuitiva é uma decisão que aumentou muito a sobrevivência no nosso meio ancestral. Quando víamos um leão ao longe, não íamos estar a analisar, o leão parece simpático, parece estar zangado. Não, quer dizer, fugir dali. Exatamente, não computamos. Pronto. E este tipo de decisão rápida, tomada com base nos sentimentos, nos órgãos sensoriais, acontece nesta parte do cérebro e recebe estas afresas. Portanto, sim, é um sexto sentido, é parte desse sexto sentido, e um robô terá que computar imensamente para conseguir superar e ultrapassar. Parte mais de feeling. Sim, exatamente. Que só nós humanos acabamos por ter e por desenvolver. Mas mais do que esta parte de... E agora aqui deixando um desafio. Isto vai muito além da química dos neurotransmissores, não é? Sabemos que existem substâncias que são libertadas pelo cérebro e que têm receptores na pele e a pele vai responder a estes receptores. Sabemos que também a pele é um órgão que produz substâncias que têm impacto nos outros órgãos, nomeadamente no cérebro, e já vamos falar, pelo menos já vou daqui à frente pedir para falar um bocadinho mais da parte de cortisol e todo o impacto que nós temos no nosso dia-a-dia, o stress crónico sobre a pele. Mas antes disso, eu queria te deixar um desafio. Podemos dizer que o cérebro não gosta de rugas? Não lhe podemos perguntar, não é? Porque ele pode não responder. Mas eu diria que, aliás, pegando outro ângulo, nele próprio, provavelmente sim, porque o cérebro é um órgão extremamente enrugado e os animais, digamos, menos evoluídos em termos de funções cognitivas têm cérebros menos enrugados. Portanto, nele próprio, provavelmente sim. Que gosta? Sim, admito que sim. Na pele, admito que nem tanto. E indo além do aspecto estético, mais uma vez, porque tendemos a centrar este tipo de discussão no aspecto estético, e uma ruga sinaliza muito mais que isso. É óbvio que envelhecer é bom. Envelhecer provavelmente não é... Tendemos a associar a um período de declínio. Isto é uma visão muito redutora, porque senão nós temos um período de declínio que dura metade da nossa vida, não faz muito sentido. Provavelmente, mesmo em termos evolutivos, este período todo tem uma função, até porque somos uma espécie social, somos uma espécie que depende de informação para sobreviver. Portanto, não é propriamente as rugas, é aquilo que, portanto, as rugas como mascote do envelhecimento que não foi bem envelhecido, passando a redundância, ou seja, uma pele demasiado envelhecida, sabemos hoje em dia que é uma pele mais inflamada, tem muitas células senescentes, que são células que param o seu ciclo solar quando há alguma lesão e, portanto, o ciclo não se dividem mais, mas não ficam metabolicamente inativas, são ativas. E libertam substâncias citotóxicas para as células vizinhas. Libertam uma série de mediadores pró-inflamatórios, que sabemos que não é grande coisa em termos de envelhecimento. Mas em nível de inflamação muitas vezes acabo por dar esse exemplo às minhas pacientes, como por exemplo melasma, explicar-lhes que não é matar o melanócito que nós vamos a induzir melhores resultados nas próprias lesões. Ou seja, o melasma sabemos que acontece mais em pele que está a envelhecer, que tem menor capacidade de resposta celular e que as células senescentes vão libertar substâncias citotóxicas àquele meio envolvente, tornar mais inflamatório e levar a maior inflamação, nomeadamente melasma. Ou seja, se nós não melhorarmos o envelhecimento, nisto do ponto de vista de saúde, e não tem a ver tanto com a estética, sim, não nunca vamos conseguir a parte de melhoria inflamatória. E, portanto, como tu estavas a falar, e muito bem, que não tem a ver só com o estético, mas com nós reconhecermos, então, que a ruga nos traz um pior lado de nós, talvez. A ruga, não, quando estamos a falar em ruga, não é muitas rugas, não é uma pele envelhecida, não é? Porque algumas rugas vão aparecer e não são mal-vindas, não é? Mas o problema é que na ruga, numa pele mais envelhecida, a esse tal é uma pele mais inflamada, e em termos do cérebro gostar ou não de rugas, sabemos hoje em dia que a inflamação periférica não fica periférica, ela chega ao cérebro e no cérebro tem a capacidade de afetar uma série de enzimas que metabolizam
neurotransmissores e vão modificar, têm a capacidade de modificar a disponibilidade desses neurotransmissores, como por exemplo a dopamina. A inflamação estraga a dopamina, aplana a dopamina, que é um neurotransmissor envolvido no reforço, na capacidade de sentir. Dizer prazer é redutor, mas no reforço, na motivação, na capacidade de nos concentrarmos. Aquilo que às vezes a alimentação, às vezes não, muitas vezes a alimentação e o exercício físico também nos dá. Sim. De forma momentânea. Sim, associada às endorfinas, sim. Daí a melhoria da nossa estética pode estar então, que tu estás a dizer, é que pode estar então a ajudar ao nosso cérebro a libertar neurotransmissores como a dopamina que nos dão mais sensação de bem-estar. Sim. Ou seja, não é só o que tu vês ao espelho, mas é mesmo uma questão química. Sim, provavelmente. Nós não temos ciência pura e dura para dizer isto assim, mas existe um raciocínio, não é? Existe é plausível em termos biológicos que isto aconteça, porque isto que eu descrevi é uma coisa que está muito bem descrita e validada. E de facto, mais inflamação, menos dopamina e não só, menos fatores neurotróficos no cérebro também, okay. O que tem outro tipo de consequências. E, portanto, do ponto de vista mesmo de mental, ou seja, das nossas capacidades cognitivas a longo prazo? Nas capacidades de seres humanos, que eu desconheço que esteja estudado particularmente, ou seja, a inflamação da pele ou desempenho cognitivo, mas em ratos, por exemplo, está. E nomeadamente associado também à outra questão do cortisol, não é? Em ratos irradiados com, numa coisa um bocadinho paralela, mas que está relacionada, em ratos irradiados com radiação ultravioleta. Exatamente. Indutora de cancro de pele, nomeadamente, ok? Sim. Que os dermatologistas adoram. Okay. E que estejam... e esses ratinhos têm menor desenvolvimento cognitivo? Têm. Isto foi... o estudo que eu conheço avalia especificamente coisas do humor. Portanto, ratos que foram irradiados de forma prolongada com radiação, que, atenção, numa fase inicial também leva à libertação de endorfinas, que são clivadas de uma proteína enorme, de onde também saem outros mediadores do muitas pessoas defensoras do sol dizer que apanhar sol faz com que eles se sintam mais felizes. Sim, há um fundo de verdade nisso, mas é obviamente que nós, enquanto espécie, devemos apanhar sol, não é? Agora a questão é o formato em que isso acontece. E nesta experiência de ratinhos foram irradiados de forma repetida, acho que foram 2 semanas, uma coisa um bocado cruel. E depois esses ratos desenvolveram comportamentos, tiveram alterações do comportamento compatíveis com o planeamento do comportamento, compatíveis com depressão. Há paradigmas no modelo animal para estudar isto. E depois foram, isto não soa bem, fatiar o cérebro dos ratinhos para ver o hipocampo. E o hipocampo estava... atrofiado? Tinha, sim. Ou seja, em humanos nós não temos este tipo de evidência, não é? Sim. Mas temos um racional e temos perguntas que são muito interessantes e que vale a pena considerar. Ou seja, esta radiação pudesse levar a um envelhecimento da pele que levou a uma libertação de neurotransmissores, também elas responsáveis pela atrofia cerebral. Sim. E aqui pelo mesmo desenvolvimento. O fator do stress intenso, ou seja, um stress apesar de mantido intenso, aqui pensa-se que foi mesmo, portanto, a pele tem vários representantes do eixo hipotálamo-hipófise, consegue produzir tudo o que é mediador e receptor, e sabe-se que perante um estímulo de stress, se houver uma resposta vigorosa, consegue ativar o sistema central, que é muito mais poderoso. E aqui este foi o mecanismo que de acordo com aquilo que eu me recordo, que foi atribuído. Embora o que aconteceu com os ratinhos. Sim. Okay. Nós sabemos que o stress agudo existe, tem que existir, e é aquilo que nos defende de muitas coisas que possam acontecer no dia-a-dia. No entanto, é diferente de um stress crónico. Qual é o impacto que existe na nossa saúde mental, claro, com reflexo à pele, por tudo que nós já falámos, do nosso stress crónico, mas diário? Aí, pronto, existe tudo o stress. Qual é o problema do stress? O stress é
bom, se for agudo. O nosso cérebro está perfeitamente preparado para lidar com stress agudo, não está preparado para lidar com stress crónico. O stress crónico, aliás, qualquer stress, o stress é inflamatório, isto é uma coisa também muito validada. Tudo o que é célula, ou uma grande quantidade de células hematológicas, por exemplo, os monócitos, estão cheios de receptores de neurotransmissores para, numa situação de stress, por exemplo, à libertação de noradrenalina, liga-se, e para responderem com uma resposta inflamatória. E isto está muito validado também em modelo humano e em modelo animal. Sabemos que o stress, de facto, ativa uma resposta inflamatória que foi selecionada evolutivamente porque, se nós pensarmos o que era o stress do homem ancestral, eram tudo situações em que a probabilidade de se ferir e infectar era muito elevada. Lutar com predadores, lutar para acasalar, lutar por comida, ter que subir ao mar para apanhar alimento e poder cair e ferir-se. E, portanto, esta correlação entre stress psicológico e risco de infecção era tão próxima que foram selecionados indivíduos que, perante um estímulo de stress psicológico, ativassem uma resposta inflamatória. Ou seja, só sobreviveram aqueles que conseguiam gerir mais stress. Que se inflamaram mais. Que responderam melhor para se salvar. Exatamente, porque se de facto aquele perigo se concretizasse, aparecesse o leão e se os ferisse, se tivessem já uma resposta inflamatória montada, era mais provável que sobrevivessem. Ora, qual é que é o problema? É que na sociedade hoje em dia não há por aí leões, mas há stress crónico. Trânsito, o trabalho, levar filhos à escola, chegar a horas para fazer consultas, estacionar, pronto. E este stress crónico, portanto, estamos a receber um estímulo inflamatório sucessivo que tem muitas consequências para o cérebro, mas para os outros órgãos também, incluindo para a própria pele. E, de facto, tudo o que é... Isto é apenas uma parte da história, mas que eu acho que é importante. Tudo o que é doença psiquiátrica tem mais doença dermatológica e vice-versa. E é muito frequente na clínica vermos esta correlação à frente. Entre ambas as doenças, e nós sabemos isso, ou seja, e não estamos a falar de casos que nós diríamos graves. Óbvio que um queimado com uma área de extensão gigante, alguém com uma psoríase grave, alguém com eczema atópico grave, parece que é um bocadinho óbvio que isto tem um impacto na sua autoestima, mas também toda a medicação e toda a própria inflamação envolvida que leva a impacto cerebral. Mas o que acontece é que muitas doenças que nós até consideramos fúteis, mais uma vez o melasma, o acne, é exatamente em períodos de maior crise, e às vezes crises, o trabalho não está a correr bem, a vida com os filhos não está a correr tão bem, faz com que estas pequeninas lesões acabem por se despolutar ainda mais. Ou seja, esta hormona, cortisol, tem uma influência sobre outros neurotransmissores e sobre outras hormonas que vai completamente a outros órgãos. E nós sabemos, um bocadinho como médicas, que se nós pudéssemos eliminar o stress, eu sei que ela às vezes tem costas largas para muita coisa, mas se pudéssemos eliminar o stress, mas é verdade, que muita coisa seria eliminada. Crónico é um vilão do pior. E olha, eu sou muito disciplinada, muito focada, e eu acho que aquilo que eu consigo, penso e faço e tudo bem. Mas há uma coisa que me custa muito, por mais que às vezes tente. Meditar, ou levar a cabeça para aquele sítio que eu sabia que deveria ir. Como é que nós conseguimos, nós próprios, ajudar-nos a lidar com este stress crónico, que pelos vistos estamos pré-formatados para saber lidar com ele, porque nos deu capacidades evolutivas relativamente aos nossos ancestrais, mas como é que nós podemos ajudar a lidar com ele? Porque nós não vamos poder deixar de pegar no carro e trabalhar, nós não vamos poder deixar de trabalhar, nós vamos ter os filhos na escola e eles têm problemas, e que depois, se isto faz com que nós tenhamos outras doenças, mais como o acne também nos faz sentir pior na autoestima e, portanto, também é grave. Como é que nós podemos ajudar o nosso cérebro a desligar? Nós
isso do cérebro desligar é complicado, porque o nosso cérebro, ser um cérebro humano, tem muitas forças e algumas delas são precisamente a nossa fragilidade. O cérebro humano tem uma capacidade muito forte de pensamento simbólico. E uma das partes porque temos stress crónico é porque nós não conseguimos, portanto, nós estamos no evento de stress quando ele está a acontecer, mas depois vamos para casa e ele continua, quase como se o leão, uma gazela, quando vê um leão, tem ali um período de stress e aquilo depois passa. Mas imaginemos que ela depois vai para casa e não para de pensar no leão. E diz, pô, é a terceira vez esta semana que o leão aparece. E agora isso aparece em 3 leões. Pronto. E nós temos esta capacidade de pensamento simbólico e de nos pensarmos muito no futuro e no passado e ruminarmos muito. Isto é, de facto, é bom, mas tem, de facto, é risco para a doença mental também. E isto fazendo a ponte com, estavas a falar em meditação. Há muitos estudos atualmente com meditação, precisamente porque a meditação exige alguma disciplina e algum treino. Eu não sou um bom exemplo para isso, porque eu já tentei, ainda não consegui. Eu também não. Disciplinar-me porque há de facto alguns estudos que mas são argumentos fortes. Parece quase aquele se quer-se e tudo mais que as pessoas têm. Eu não vou pensar. O que é que vai acontecer amanhã? Sim. O que é que vai acontecer depois? Eu tenho podcast amanhã para fazer. Sim. Parece que não conseguimos bloquear que determinados pensamentos entrem em nós próprios. Sim. E que funcionem. Eles são absolutamente invasivos. Mas é uma coisa que se treina, e a meditação é isso mesmo, é treinar trazer o pensamento para o aqui e para o agora. Há pessoas que fazem isto com muita facilidade e há outras que fazem com muita dificuldade. Mas se a pessoa treinar o suficiente, pode melhorar a fazer isto. E porque é uma coisa que é o cérebro, quando usamos muito um circuito, o cérebro tem formas de reforçar aqueles circuitos e de atenuar outros e ficamos melhores a fazer essas coisas. E de facto há muita gente que tem muita dificuldade em meditar, mas com a insistência passa a conseguir, com toda a repercussão. É possível tu educares o teu pensamento? É possível em alguma medida. Em muitas situações, aquilo que se ensina, aquilo que os psicólogos ensinam, nem é tanto numa lógica de controle, é numa lógica de gestão. O stress não vai ser apagado, vamos geri-lo. E às vezes isso significa, em vez de let it go, let it be. Okay. E a pessoa perceber que, ok, está aqui e eu se calhar vou estar mais ansioso a tentar não estar ansioso. E vou gerir. Pronto, isto é uma coisa que um psicólogo consegue ensinar a fazer. E depois, claro que há situações patológicas, há doença mental em que a pessoa precisa de um médico que já que investigue se há algum outro problema médico a provocar aquelas alterações do estado mental e um tratamento eventualmente farmacológico, além da psicoterapia. Claro que temos todo este stress que é causado pelo trabalho, pelo nosso dia-a-dia, que os nossos pais já o sentiam, mas nós estamos a começar a entrar numa geração um bocadinho diferente, que além disso temos todo o impacto do digital, das redes sociais, do nosso cérebro não estar a desligar, porque nós temos que estar sempre, nem é que teres de estar, estamos sempre online, não é? O telemóvel está sempre a dar um vídeo de alguma coisa, mais a chamada que recebemos, o nosso cérebro está sempre a trabalhar. Isto é tóxico a longo prazo. Nós podemos dizer que nós próprios estamos a fazer com que o nosso cérebro se desgaste muito mais rapidamente por estarmos sempre a obrigar a trabalhar? Sim, e lá está por é mais uma fonte de stress, não é? E é mais uma hipótese e um stress e que mais facilmente, não é? Porque as redes sociais estão sempre no nosso bolso e contra mim falo, estamos sempre, o stress tem sempre acesso a nós e além disso a própria utilização daquele estímulo, daquela gratificação imediata que as redes sociais dão, não é? Aqueles spikes de dopamina, cada vez que nós sentimos reforço, o nosso cérebro liberta um bocadinho de dopamina. E ela é extremamente viciante. E isto é mais uma coisa que tem depois consequências nefastas para o nosso funcionamento mental, porque depois é difícil
ter o mesmo com outros estímulos que não sejam tão rápidos a dar uma resposta rápidos. e tão boa. Nós podemos comparar a utilização das redes sociais como uma droga, não é no sentido mau, eu não estou a dizer sentido mau, mas no sentido de libertação de neurotransmissores, de prazer rápido. Sim, e as redes sociais, jogos online podem ser extremamente viciantes e podem ter que ser tratados como uma dependência química qualquer. E há pessoas, e muitas pessoas que tratam dependências químicas tratam dependências de comportamentos deste tipo. Tudo o que é, por exemplo, jogo patológico também. Certo. É diferente, mas é também uma gratificação imediata, não é? Ou é expectativa, porque às vezes não é a gratificação, a pessoa não recebe um prémio, mas é aquela expectativa. Aquilo é muito viciante, muito engaging para a nossa dopamina e depois podem de facto desenvolver-se comportamentos aditivos que têm que ser tratados. E as correlações que existem de déficit de atenção por este aumento de hiperatividade cerebral, que parece um bocadinho contraditório, não é? Ou seja, cérebros que atualmente estão cada vez mais hiperativos desde crianças, porque têm que gerir fontes de informação de todo o lado, são cada vez adultos com maiores déficits de atenção. Existe esta correlação? Ou seja, este hiperestímulo infantil com déficit de atenção na idade quando tu cresces? Sim, um adulto que tenha déficit de atenção, o déficit de atenção é uma perturbação do neurodesenvolvimento, é uma coisa que acompanha desde sempre. Uma grande quantidade das crianças na idade adulta deixa de manifestar esses comportamentos. Uma grande parte também continua a manifestar. São pessoas que se viciam com mais facilidade, porque é uma doença em que também está envolvida a dopamina. São pessoas, é uma disfunção de circuitos dopaminérgicos frontolímbicos, portanto, relacionados com estruturas mais primitivas do cérebro e com o lobo frontal, que é uma parte mais evoluída, digamos assim, que é fundamental para nos conseguirmos concentrar e que é também o travão de uma série de coisas, a parte motora, por isso é que também tem a hiperatividade, com a regulação emocional, por isso é que também há desregulação emocional nesta doença. São pessoas que tendem a viciar-se mais em redes sociais e em tudo, na verdade. Em relação às redes sociais, ou seja, depois também não sabemos, há mais consumo deste tipo de produto por estas pessoas, mas não sabemos se é o ovo ou a galinha. Ou seja, se a pessoa já tem mais aquela apetência, no caso das redes sociais, porque tem o déficit de atenção e que precisa daquele tem estímulo, uma dopamina e uma atenção difícil de controlar e, portanto, e por isso é que tem aquele abuso. Ou se é ao contrário, ou se começou a consumir muito e depois precisou. E possivelmente também piora, não é? Cada vez mais vemos que, e tendemos a dizer que as crianças são muito inteligentes, ou seja, são muito mais espertas do que aquilo que eram as crianças no passado. É porque sim, porque a nossa capacidade mental de desenvolvimento cerebral está a desenvolver, e seja, as gerações a pouco e pouco vão estando mais desenvolvidas mentalmente, ou é simplesmente porque são crianças que estão com tanto estímulo de todo o lado que têm obrigatoriamente de manifestar maior conhecimento, se isso é possível numa criança? Eu penso que será uma questão mais de estímulo e de... Acho que se agora libertássemos as nossas crianças na selva tipo Mowgli, eu acho que elas regrediam e eram exatamente o que eram antigamente. Há muito estímulo e quando esse estímulo é precoce, isso tem efeitos para o bom e para o mau, não é? Os estímulos em idades muito baixas, não é? Na primeira infância, têm estímulos muito duradouros ao longo da vida, para o bom e para o mau. E hoje em dia, de facto, os miúdos são muito estimulados na escola, em casa, com ciência, com arte, e de facto eu acho que se viesse cá alguém de há 200 anos atrás e visse uma criança de 4 anos a mexer num computador, que se deve ter cuidado com a exposição a ecrãs em baixa idade, fica a ressalva, acho que ia ser muito esquisito
Mas também a Aquilo parecer que ia esquisito acontecer. ver um adulto a fazer isso, na verdade. Sim, sim, Estou a sim, pensar. exato. O exemplo não é bom. Exato. Tu tens Mas- esses cuidados com os teus filhos. Sim, muito. Tu tentas limitar-lhes alguns estímulos. Não estamos a dizer que sejam bons ou sejam maus, mas do ponto de vista, sendo psiquiatra e sabendo que isto pode ter um impacto negativo no seu desenvolvimento, que cuidados é que tu tens? Ou seja, tornando isto um pouco mais prático para alguns pais que estejam interessados, eu digo pais e não estou a dizer só crianças, mas adolescentes, ou seja, toda aquela capacidade informativa. Estou-te a perguntar muito isto porque cada vez mais recebo meninas em consulta que já vêm com uma lista gigante de skincare porque têm imenso estímulo de redes que elas procuram. Ou seja, eu acho que isto não tem só impacto na pele, porque de facto muitas vezes aparecem com reações e tudo mais, mas é por isto, por esta educação que nós estamos a dar de não faz mal nenhum ela estar ali com o telemóvel. Sim. Tu tens estes cuidados em casa? Sim. E aí acho que há dois ângulos. O ângulo da exposição a ecrãs ter efeitos nefastos no desenvolvimento do cérebro se for uma exposição muito precoce, e o efeito da exposição a conteúdos que os pais não controlam e que a criança ainda não tem capacidade de valorizar sozinha e de... Maturidade Exatamente. de fazer a compreensão e a leitura. Exatamente. E eu não... Sem fundamentalismo, os meus filhos, que são 3, já mexeram em telefones, mas não é uma coisa regular. É uma coisa que acontece muito raramente. Vêem televisão, vêem desenhos animados de vez em quando, gostam muito, mas não têm iPad, não têm nada dessas... Também o mais velho tem 6 anos, portanto eles são realmente pequeninos. Do ponto de vista da psiquiatra, o que é que tu dirias à geração daqui a 10 anos para... Ou melhor, que conselho é que tu podes dar? Porque às vezes assusta um bocadinho. E um dos papéis deste podcast é nós tentarmos alertar para que nem tudo o que nós vemos nas redes sociais é bom, da informação, que a informação tem que ser filtrada e que às vezes nós não sabemos filtrar ou porque não temos maturidade associada à idade. Sim. Ou porque não temos informação suficiente para conseguir filtrar o que nos está a ser apresentado. E que às vezes o ideal é desligar, não ouvir, ou então perguntar a alguém que nós tenhamos de referência de isto é verdade, não é verdade? E está tudo bem. Achas que esta falta de filtros, no mundo em que cada vez há mais filtros, mas esta falta de filtros pode ter impacto na nossa capacidade mental daqui a 10 anos? E o que é que tu aconselharias? Se calhar essas pessoas dos 10 anos, o que é que podiam fazer de diferente daquilo que estão a fazer atualmente? Sim, eu acho que tem que haver... Acho que a internet é uma coisa boa, é uma coisa ótima, não é? Mas tem que ser usada com parcimónia, porque se for mal usada é como um carro que pode ser usado para ter um acidente, e um carro é uma coisa boa. E nós estamos a destruir o nosso cérebro? Eu acho que a maior parte das pessoas não está, mas acho que não lhe está a fazer bem. Acho que não está a fazer bem, porque mas eu acho que começa a haver alguma preocupação em dar um passo atrás. Dar mais saúde ao cérebro? Sim, menos utilização de redes sociais e a pessoa ter noção de que tem que ter cuidado com as fontes. A ciência passa por períodos tristes, acho. E houve alguns grandes cientistas há décadas atrás que fizeram esta previsão, que acharam que isto ia acontecer. Por um lado, haver informação... O boom. Sim, por um lado isto é bom, mas depois, quando não há uma base anterior de formação específica, pode não ser fácil valorizar, por exemplo, perceber o valor, a qualidade das fontes, perceber a informação que lá está, extrapolar a informação para coisas que não são extrapoláveis. E depois somos muito maus também a gerir a forma como nós pensamos identificar os nossos vieses. E depois acreditamos numa coisa, tendemos a ir procurar informação que confirma aquilo que nós achamos em vez de fazer o exercício contrário. Muito importante haver uma utilização parcimoniosa das redes sociais, particularmente. A internet é boa, tem que ser bem usada. Temos que identificar os nossos vieses do pensamento
e temos que, isto a propósito do conselho, vidas mais saudáveis, não é? Temos que nos mexer, temos que comer melhor, temos que, não quer dizer que de vez em quando não hajam uns descontrolos, mas a base tem que ser, não podemos achar que resolvemos tudo com skincare e depois comemos massa a semana toda. E o cérebro também está muito ligado a isso, não é? Sim. Eu sei que tu, e também passas muitas vezes pelo meu consultório, portanto tu ligas, a imagem é uma coisa importante para ti, importante no sentido de autoestima, de mulher, de nos valorizarmos, e acho que esses bocadinhos também que nós vamos buscar de melhoria da nossa autoestima também ajudam muito ao nosso cérebro. O cérebro também estando um bocadinho mais calmo, também nos traz maior tranquilidade. Sim. Acho que a imagem é uma coisa importante. Pode haver pessoas para que não seja tanto, tudo bem. Para muitas pessoas é importante. Às vezes há um bocadinho a ideia de que não é virtuoso a pessoa ter preocupações com a sua imagem. Parece que deixa de haver lugar para outras preocupações, que isso é tudo superficial, não interessa para nada. Interessa. Se aquilo é um motivo de stress para a pessoa, se há uma coisa que preocupa a pessoa, claro que interessa. E encontrar as fontes certas, profissionais certos e dar a sua relevância. Profissionais certos até para valorizar, para saberem identificar sinais de alerta quando esta preocupação é excessiva, por exemplo, isto também acontece, também há doenças psiquiátricas. E que passa ao outro lado da doença. Portanto, se este podcast vos conseguir dar uma ajuda a filtrar aquilo que pode ser importante para vocês, não só na pele, mas para a vossa saúde mental e tranquilidade, então eu acho que ele está a fazer um bom trabalho. E sem nunca se esquecerem que se cuidarmos da nossa beleza interior, a beleza exterior virá de uma forma muito mais natural.